Bom, pessoal, boa noite. Oi. Já começamos aqui a gravar a aula 12, que é a aula que nós vamos estudar aqui. As progressões, né? A parte introdutória de progressões, progressão aritmética, progressão geométrica. Certo? Boa noite, Stephanie. Boa noite a todos, né, que estão aqui presentes. Somos 5 pessoas que estamos aqui, né? Tem Eli. Boa noite, Eli. Boa noite, Érica. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Vilma. E boa noite, Suênio, agora, né? Muito obrigado por todos estarem aqui presentes, né? Parabéns também a vocês por estarem aqui presentes, né? Não é fácil a gente estar aqui nesse período de pandemia e a gente está aqui se disponibilizando a estudar. A cabeça às vezes não está legal, mas a gente está aqui estudando para poder fazer com que as coisas voltem à normalidade daqui a pouco. É isso? Vamos lá, então. Eu disponibilizei a vocês, tá? Deixa eu mostrar a minha tela aqui para vocês. Transmitir a minha tela. Tá, deixa eu botar aqui. Transmitir a minha tela para que vocês vejam, certo? Eu já disponibilizei todo o material, tá lá, está disponível no grupo do WhatsApp, certo? Desculpa. Está disponível no grupo do WhatsApp e também está disponível no Google Sala de Aula. E aí eu vou abrir aqui o Google Sala de Aula, vocês estão enxergando já a minha tela, tá certo? Tá aqui. Certo? Todos os materiais estão disponíveis aqui. Então eu peço que quem não está acessando, que acesse, certo? O Google Sala de Aula. Tem material da aula 1. Tem material da aula 1, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que foi a última aula, e a aula de hoje e a aula da próxima semana. Como é um assunto que está interligado um ao outro, né? Progressão aritmética, progressão geométrica, eu resolvi colocar tudo dentro de um único link, né? Chamei aqui de aula 12, 13, 22, 27, certo? 22 hoje, 27 na próxima segunda-feira. Será a próxima aula e a penúltima aula, tá? Da disciplina, né? A última aula será na próxima quarta-feira, dia 29 de abril. Aí a gente vai resolver exercícios e a gente tira algumas dúvidas sobre a questão de avaliação, nota, como é que a gente vai fazer essas circunstâncias, tá certo? Mas, ó, tá disponível aqui, certo? Aula 12 e 13, então eu botei aqui um livro, certo? De cálculo 1. Desse livro aqui tem muito mais conteúdo do que a gente vai precisar, mas fica aí para quem, se um dia for avançar no assunto aí com relação ao estudo da administração, né? Fazer administração, fazer de repente ciências contábeis ou economia, são cursos que estão dentro da área de ciências sociais aplicadas, né? Então fica aí a sugestão. Esse livro é um livro bacana, um livro bom, né? Bem objetivo. Então está lá disponível para vocês no Google Sala de Aula, como também coloquei lá no grupo do WhatsApp. Então, se vocês puderem, acessem ele agora, neste exato momento, abram ele aí, quem tiver pelo computador, certo? Quem tiver pelo celular, fica acompanhando aqui, porque eu acho que fica difícil, né? Vai e volta, vai e volta. Acho que quem tiver pelo computador, vai acessando aqui. E tem esses links que eu coloquei aqui também, tá? Tem esses links que a gente vai acessar agora, durante essa live. E tem esse outro link aqui que ficou com o nome link, tá? Peço que vocês cliquem nele, ele vai abrir também um outro livro, um outro bom material, certo? Está disponível aqui na internet. E aí vocês podem pegar para estudar, certo? Para a parte de progressão. Aqui está mais didático. Esse material aqui está muito mais didático do que aquele que eu coloquei ali de cálculo 1, certo? Mas a gente vai utilizar como referência aquele primeiro, tá? Eventualmente a gente vem para cá, tira alguma dúvida com relação a quem tiver com algum problema, né, de entendimento do conteúdo, a gente volta para a parte mais didática, mas para a gente avançar de maneira mais rápida com o assunto, a gente vai direto para o livro de cálculo 1 ali, que tem a parte de PA e PG. PA, progressão aritmética, PG, progressão geométrica, tá certo? Mas para a gente estudar progressão aritmética e a gente estudar progressão geométrica, certo? A gente precisa, antes de tudo, para a gente estudar progressão aritmética e progressão geométrica, a gente precisa, antes de tudo, entender como é que é essa parte histórica, né?
Por quê? O que é uma progressão, né? Por que progressão aritmética? Por que progressão geométrica? De onde é que surgiu esses conceitos, onde surgiram essas circunstâncias? Então, a gente vem aqui, e aí eu peço que vocês cliquem nesse link aqui, e progressão, deixa eu aqui, de progressão aritmética, certo? Vocês estão aqui na minha tela, vocês estão visualizando minha tela. Quem tiver aí no computador também clica nesse link, tá? O link também está disponível lá no grupo da... Eu vou copiar esse link, vou colocar aqui no chat. Então, cliquem nesse link aqui também, certo? A gente vai começar a trabalhar. Minha tela do computador está mais alta. A gente vai começar a fazer a leitura desse material que está disponível aqui, certo? São bons materiais, estão disponíveis no modo público na internet, certo? Que vale a pena a gente fazer essa leitura. Vamos começar aqui. Já somos 11 pessoas aqui online na live. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém falando no Vamos pra cá. Tá todo mundo aí conseguindo escutar? Tá todo mundo acessando o link? Já tem um link aqui que a gente vai começar, tá? Falem comigo aí, tá tudo ok? Bota um joinha aí para mim. Ok, Vilas, Stephanie, Pedro, Eli. Tudo certo, professor. Tudo jóia, né? Pronto, vamos começar a leitura aqui para a gente ir avançando, não perder muito tempo. Vamos para cá. A gente tem aqui, na parte, nesse site, né? Esse site aqui é um blog, né? Certo? São estudantes de matemática, certo? Ele coloca aqui, o Alessandro, a Carolina, a Daniana, Helder, Joyce, Thailise, acho que o nome dela se pronuncia assim, e o Tiago, tá? São acadêmicos do curso de licenciatura em matemática na Universidade de Caxias do Sul. Acredito que seja uma universidade estadual. E eles falam que criaram esse blog aqui para uma prática pedagógica que consiste no projeto de aprendizagem sobre progressão aritmética, tá? E aí ele cita quais são as disciplinas: cálculo diferencial, integral 3. Alguém pediu para entrar aqui e não apareceu para mim. Estranho. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, ao longo da vida, estamos o tempo todo rodeados de fenômenos da natureza, certo? E aí, esses fenômenos da natureza, chuva, sol, calor, e assim por diante, certo? Agora chegamos. E aí, a gente precisa estar atento como é que esses fenômenos da natureza eles se relacionam com o nosso dia a dia, com as nossas empresas, com as nossas organizações. E daí onde surgiram essas circunstâncias da matemática que fazem com que deem sentido ao entendimento da realidade que a gente está inserido, certo? Aí ele coloca aqui, ao longo da vida estamos todos rodeados de fenômenos da natureza e se prestarmos um pouco de atenção, vai nos surpreender com sua regularidade. Sendo o objeto da matemática justamente o estudo dessa regularidade, à medida que se constata haver um padrão de comportamento comum a diferentes situações fenomênicas, a pesquisa é desenvolvida e as descobertas ampliadas. Sendo assim, esses padrões se transformam em representações numéricas, que são as expressões da matemática. Por exemplo, aí traz um exemplo aqui. Pode-se observar, o formato das flores, a quantidade de pétalas, o desenho que aparece nas frutas quando são cortadas transversais ou longitudinais. Conclui-se que há uma disposição tão perfeitamente simétrica que não conseguirá ficar indiferente. Aí surge a sequência, e aí é importante essa sequência a gente entender como é que ela funciona para a gente aí desenvolver todo o entendimento das progressões. A sequência de Fibonacci, certo? Esse Fibonacci é bom a gente grifar, se a gente pudesse aí grifar ou marcar, ou então gravar esse nome Fibonacci, sequência de Fibonacci, certo? Fibonacci foi o nome com o qual o matemático Leonardo Pisano ficou conhecido, certo? Por quê? Porque ele desenvolveu essa sequência. Ele contribuiu para o desenvolvimento da matemática em diversas pesquisas, como sistematização dos algarismos arábicos,
certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A publicação do livro do Ábaco e a descoberta da sequência de Fibonacci, que é o que a gente vai estudar aqui hoje, tá? A sequência de Fibonacci consiste da seguinte circunstância, pessoal. Como ele coloca aqui, consiste em uma sequência de números que começa por 0 e 1, sendo daí por diante cada número determinado pela soma dos dois anteriores. Essa é a sequência que a gente conhece como sequência de Fibonacci, e a gente vai, a partir daí, dessa sequência de Fibonacci, a gente começa a compreender como é que se desenvolve o que a gente chama de progressão aritmética, certo? E aí tem aqui a sequência de Fibonacci, 0 e 1, certo? Aí, a partir da soma dos dois primeiros números, a gente vai sempre encontrar, dos dois números anteriores, a gente vai sempre encontrar o número sucessivo, né? O número seguinte. Aí a gente tem aqui, ó, vamos olhar para cá. 0 mais 1 tem o quê? Vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 3. 3 mais 2 vai dar 5. 5 mais 3 vai dar 8. 8 mais 5 vai dar 13. 13 mais 8 vai dar 21. 21 mais 13, 34. 34 mais 21, 55. E assim por diante. Isso que a gente está chamando aqui dessa sequência de Fibonacci, ou sequência que Fibonacci desenvolveu, que é o Leonardo Pisano Fibonacci, é o nome dele, certo? Leonardo Pisano Fibonacci. Foi quem desenvolveu essa lógica matemática, e é o que a gente chama de comportamento de uma progressão aritmética. É o que ele está colocando aqui. Isso nos mostra como é o comportamento de uma progressão aritmética. E trataremos, aí ele fala que vai tratar aqui no blog deles, né? Buscando desenvolver conceitos, exemplos que facilitam o aprendizado. E aí ele traz uma brincadeira aqui, né? Uma frase bem interessante, bem legal, né? Para a gente descontrair um pouquinho. Nunca discuta com uma progressão aritmética, ela sempre tem uma razão. O que ele está querendo dizer aqui? Que toda progressão aritmética ela vai ter uma razão, certo? Que vai fazer com que aquele número seja uma constante, certo? E aí a gente vai tentar descobrir aqui qual é essa razão, tá? Antes disso, a gente precisa aqui, esse material aqui, ele diz que é de novembro de 2010, certo? Ele fala aqui, a história das progressões. Vamos fazer a leitura dessa história das progressões? Vou fazer aqui. As progressões começaram a ser estudadas desde os povos muito antigos, como os babilônicos. Na Mesopotâmia, surgiram várias tabelas babilônicas muito interessantes, mas a mais extraordinária foi a de Plinton, 322, período antes de Cristo, né? Não, Plinton 322, enfim. A matemática do Egito Antigo nunca alcançou o nível obtido da matemática babilônica, talvez porque a Babilônia era o centro das rotas de navios e de troca dos saberes. Aí a importância, pessoal, da gente tentar estudar história, para entender matemática também, certo? Mas não podemos esquecer que os egípcios tiveram papel primordial na preservação de muitos dos papiros. Papiros são papéis, aqueles papéis antigos, tá? E contribuíram para o nosso conhecimento em matemática hoje. E um papiro que data de 1950 a.C., ou seja, antes do nascimento de Jesus Cristo, podemos encontrar problemas teóricos a respeito de progressões aritméticas e geométricas. A partir do que a gente tem aqui, ó, em um papiro que data de 1950 antes do nascimento de Jesus Cristo, AC significa antes de Cristo, tá? Quando a gente for estudar aqui história, né, um pouquinho de conhecimento histórico é importante. O antes, a letra A vem minúsculo, o C vem maiúsculo, porque se refere a um nome próprio, que é Cristo, Jesus Cristo, certo? Então tem aqui um papiro que data de 1950 a.C., podemos encontrar problemas teóricos a respeito de progressões aritméticas e geométricas. Então a gente vai, vamos lá, a gente está no ano 2020, certo? Então, antes de Cristo, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, já se tinha conhecimento a respeito do que a gente está estudando hoje. Então, temos aqui um conteúdo que estamos começando a estudar hoje, que já tem sido discutido, que já tem sido trabalhado há aproximadamente 4.000 anos atrás, certo? Então, a gente está aqui estudando hoje progressão aritmética, progressão geométrica, partindo do pressuposto que a gente já vem estudando isso há muitos e muitos anos, certo?
e que a gente está aqui hoje dando continuidade para a gente desenvolver um entendimento do que vem a ser a progressão aritmética, do que vem a ser a progressão geométrica, e como esse conteúdo ele impacta na nossa realidade, particularmente no que a gente está se propondo a estudar aqui, que é o curso técnico de administração. E aí a administração vai trabalhar o quê na sociedade? São as empresas, são as organizações, são as relações nossas no trabalho, a nossa relação com as pessoas que estão externas às organizações, as nossas relações dentro das organizações. Então, como é que a matemática pode trabalhar, interferir, ajudar, fazer com que a empresa obtenha melhores ganhos? Então, como é que a gente pode trabalhar essa questão da progressão aritmética e a progressão geométrica nesse intuito aqui? Vamos para cá. Tem também o papiro Hind, ou Rames, data de aproximadamente 1650 anos antes de Cristo, e nada mais é do que um texto matemático na forma de manual prático que contém 85 problemas copiados em escrita hierática pelo escriba Rames, de um trabalho mais antigo. O papiro Hind é uma fonte primária rica sobre matemática egípcia antiga, deixando evidências de que sabiam fazer a soma de termos de uma progressão aritmética. Nele consta o seguinte problema: divida 100 pães entre 5 homens, de modo que as partes recebidas estejam em progressão aritmética e que um sétimo da soma das 3 partes maiores seja a soma das 2 menores. Veja, isso é lá no Egito Antigo, tá? Podemos observar, assim, que muitos dos exercícios contidos no papiro Hind são exercícios para jovens e estudantes. Os babilônicos também utilizavam sequências. Foram encontrados 2 problemas interessantes em uma tábua de Louvre, datando por volta de 300 anos antes de Cristo, os quais deles afirmam que tem uma sequência aqui, lógica, matemática, certo? Presume-se que se deve a Pitágoras, 585 anos antes de Cristo a 500 anos antes de Cristo, e aos sábios gregos que viveram depois dele, a criação da aritmética teóricos, pois os pitagóricos conheciam as progressões aritméticas e as geométricas, as harmônicas e musicais, as proporções, os quadrados de uma soma ou de uma diferença. Friedrich Gauss deu sinais de ser um grande gênio aos 3 anos de idade. Nesta época, ele já havia aprendido a ler e a fazer cálculos aritméticos mentalmente. Aos 10 anos de idade, durante uma aula de matemática, seu professor pediu para que todos os alunos obtivessem a soma dos números de 1 a 100. Em poucos minutos, Gauss apresentou o resultado correto. Até então, ninguém era capaz desse feito. Ele se baseou no fato de que a soma dos números opostos é sempre constante. Então, multiplicou a constante pelo número de termos e dividiu pela metade, chegando à fórmula da soma de uma progressão aritmética. Bom, essa é a história, certo? Uma parte introdutória da história da progressão aritmética, uma parte da história matemática, certo? E aí a gente tem aqui alguns comentários, é um blog bastante interessante, quem quiser depois navega no blog desses colegas aqui, pelo tempo da postagem, acredito que já devem ter se formado e hoje já devem ser professores de matemática. Então fica aqui uma boa leitura, um conteúdo bastante interessante sobre a história da matemática, sobre a história das progressões aritméticas, tudo aquilo que a gente está estudando, certo? Então, vamos começar aqui pelo outro link, vou fechar aqui, certo? Alguém está com alguma interpelar, quer falar alguma coisa, pode falar, tá? Vamos aqui abrir, então, outro link aqui que está disponível, certo? Deixa eu... Tá. E aí, progressões, estudando. E aí ele traz aqui uma outra informação. Esse site é um site que é ligado ao portal UOL, certo? É bem interessante esse site. Vamos lá. Ele coloca aqui, progressões muito aplicadas na geometria e na matemática financeira. Olha aí, matemática financeira, quem não viu ainda vai ver durante o curso, certo? Muito aplicadas na geometria e na matemática financeira, as progressões começaram a ser estudadas por volta dos séculos 17 a.C., segundo alguns relatos, né? Então, aí 17 a.C.,
é mais ou menos aquela data que a gente viu ali, 1450 a.C., né? Vamos para cá. Existem relatos do uso de progressões no papel de Rames, do século VII a.C. Os pitagóricos também deram a sua contribuição através dos estudos do som. Eles concluíram que a vibração das cordas produzia uma frequência que formava uma sequência numérica. Matemáticos como Euclides de Alexandria, Diofanto e o hindu Aryabhata estabeleceram em seus trabalhos regras relacionadas às progressões. As sequências numéricas criadas por Fibonacci, olha aí, Fibonacci novamente, davam continuidade aos estudos. E, de alguma forma, as progressões estavam presentes em diversas pesquisas. Gauss, e aí tem aqui o período que ele viveu, certo? Sempre contar de parênteses assim, é o período que ele viveu, tá? Foi um dos maiores gênios da matemática. Chegou a ser chamado de príncipe da matemática, contribuindo de vez para a introdução dos cálculos sobre progressões. As progressões representam uma importante ferramenta, pois sua aplicabilidade se encontra em situações relacionadas à matemática financeira. Por exemplo, os juros simples podem ser relacionados às progressões aritméticas, e os juros compostos estão diretamente ligados às progressões geométricas, certo? Os estudos relacionados às progressões são fundamentais nas sequências lógicas finitas ou infinitas e podem ser encontrados nas funções exponenciais e na geometria, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro começando a refletir, né? Ele coloca aqui algumas informações interessantes para a gente. Ele fala aqui que as progressões, são importantes ferramentas para a gente, a partir daqui, a partir desse estudo inicial do nosso, a gente compreender outras matérias, outros assuntos, outras disciplinas que a gente vai ver durante o curso, do curso técnico de administração, certo? Então, quais são esses outros conteúdos que a gente vai, a partir desse aprendizado da matemática, da progressão aritmética, da progressão geométrica, a gente vai poder desenvolver um melhor aprendizado desses outros assuntos. Quais são? Temos aqui os juros simples, certo? Isso aqui está dentro da matemática financeira. Os juros compostos. Ô, professor, se eu for pegar um empréstimo, se eu for fazer uma compra a crédito, se eu for fazer uma compra por meio de crediário, eu vou estar pagando juros? Vai, certo? Mesmo que os juros estejam embutidos dentro do valor, e a empresa não fale, mas você vai estar pagando. Quando ela declara que você está pagando juros, né? Então a gente fica muito mais claro como é que aquilo ali vai ser cobrado em cima de um preço que poderia ser pago à vista. Esses juros, eles são calculados a partir do entendimento de progressões aritméticas, ou, a depender do tipo de juros, a progressões geométricas, que é o caso dos juros compostos, certo? Que a gente chama de juros sobre juros. É uma progressão geométrica. Progressão aritmética é um juros simples, um juros menos pesado na nossa conta. E ele coloca aqui que também vai ser desenvolvido a partir dessas sequências, por meio de progressões, o entendimento das funções exponenciais, que é o que a gente está vendo hoje com muita frequência nos nossos noticiários. Quais são esses noticiários que a gente está vendo com muita frequência? O tratamento das progressões, e a gente está sem saber que aquilo ali faz parte de um conteúdo que a gente está estudando hoje, que é exatamente as progressões, faz parte, de alguma maneira, do entendimento das funções exponenciais, certo? Tem uma frase bem interessante de Thomas Malthus. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Thomas Malthus. Ele tem uma frase bem interessante que data da época se eu não me engano, da Idade Média, né? Em que ele dizia o seguinte, tá aqui, ó, tá todo mundo enxergando aqui, fiz uma pesquisa no Google, ele coloca aqui, Malthus alertava que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Isso aqui era o quê? Isso aqui era no período da Idade Média, e existia um mito, certo? De que a população crescia de maneira muito mais rápida do que a produção de alimentos, certo? E que chegaria um dado momento que iria faltar alimento para todo mundo, porque a quantidade de pessoas que nascia, que a idade aumentava,
as pessoas morriam mais tarde. Então, quanto mais pessoas tivessem, menos comida iria existir. E a gente pode, de maneira muito clara, verificar aqui como ele trabalha essa questão da progressão geométrica e progressão aritmética. Malthus alertava que a população crescia em progressão geométrica. Quando ele fala isso, é o quê? Que a população crescia de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito acelerada, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Tirando as devidas proporções, certo? A gente pode fazer a mesma análise dos casos que estão acontecendo do Covid-19, do coronavírus, né? Por isso que a gente está aqui fazendo essa aula à distância aqui, cada um em seu local de descanso, em sua residência. O número de contaminações ocorre em progressão geométrica, enquanto o número de leitos, o número de UTIs, o número de equipamentos, o número de equipamentos de proteção individual, os EPIs, cresce de maneira que a gente pode colocar, tirando as devidas proporções, uma progressão aritmética. Então, a gente tem aí que o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus cresce em progressão geométrica, enquanto o número de leitos, o número de UTIs, o número de equipamentos de proteção individual cresce de maneira que a gente considera como progressão aritmética, ou seja, cresce de maneira mais lenta, certo? Tirando as devidas proporções, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia e tentar compreender como é que essas progressões estão no nosso dia a dia, na nossa realidade, na nossa sociedade, para fazer com que a gente estude e compreenda o assunto de progressão aritmétrica, que a gente chama de PA, certo? Progressão geométrica, que a gente chama de PG. Tá bom, pessoal? Então, vamos para cá. Vou fechar aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, feita a leitura, certo? Teve uma colega de vocês que colocou uma carinha bem grande quando eu botei os links lá. São links simples, certo? Poucas linhas, a gente no faz a leitura. Vou fechar aqui. E aí vocês estão agora olhando para mim. A gente vai abrir agora aqui o material, propriamente dito, certo? Que é o material que tem aqui o livro de cálculo 1. Para quem está começando agora, a primeira vez contato com o curso de administração, o livro, a matéria de cálculo 1, certo? Ela é muito estudada iniciantes dos cursos, os mais variados cursos da área de ciências de exatas, né? Pessoal de exatas, pessoal de matemática, física, química, pessoal das engenharias, e também alguns cursos, acredito que alguns, não todos, né? Da área de ciências sociais aplicadas, certo? Tem a parte introdutória de matemática, que são uma parte de cálculos bem simples, certo? Que a gente precisa entender, a gente precisa estudar. E aí a gente tem aqui, ó, para esse primeiro momento, a gente tem aqui que a gente chama de sequências. Dentro dessas sequências, a gente vai estudar aqui as progressões aritmétricas, certo? E as progressões geométricas, tá? Tem outras sequências aqui infinitas, certo? A gente pode também adentrar, mas não é o objeto de estudo aprofundado como a gente está se permitindo aqui. Quem for avançar no curso de administração, depois de concluir o curso técnico de administração que a gente está estudando aqui, vai estudar isso aqui, ó, limite de uma função, certo? E aí quando a gente vai verificar conceitos da função limite, funções contínuas, né? Função derivada, certo? E aí toda a aplicação dela. Isso aí, quem for estudar administração no nível superior vai ter que estudar tudo isso aí. Certo? Mas no curso técnico a gente vai parar até aqui, certo? Progressão aritmétrica e progressão geométrica. Vamos para cá. Vamos lá. Capítulo 1. Sequências. Neste capítulo serão estudadas as progressões aritmétricas e geométricas, suas propriedades e aplicações na resolução de problemas. Problemas esses, não somente problemas de matemática, mas problemas que estão no nosso dia a dia, certo? Problemas sociais, que estão nas organizações, nas empresas, nos nossos trabalhos, entre outros.
serão apresentados e desenvolvidos os conceitos de sequências infinitas, subsequências, sequências limitadas e sequências monótonas. Será estudada ainda a convergência de uma sequência. Progressões aritméticas. Muitas situações podem ser descritas através de um modelo matemático que consiste no conjunto ordenado de números, certo? Olha, ele já está dando a primeira informação aqui, conjunto ordenado de números. As sequências, eles vão colocar os números de uma tal maneira, uma tal ordem, que a gente vai conseguir entender qual foi a lógica que foi trabalhada ali, que foi colocada ali, para a gente desenvolver o entendimento que aquilo ali seja uma progressão aritmética, uma progressão geométrica. Continuando, em que a diferença entre dois termos consecutivos é constante, certo? Vamos para cá. Você adquire mensalmente, aí dá o primeiro exemplo, você adquire mensalmente 2 livros, tá? Todo mês, quando ele fala mensalmente, pessoal, é todo mês, tá? É por mês. Ô, professor, e se fosse a cada 2 meses? Aí seria bimestral, certo? Ô, professor, e se fosse a cada 3 meses? Trimestral, trimestre. Ô, professor, e se fosse a cada 4 meses? Quadrimestre. Professor, e se fosse a cada 5 meses? Seria 5 meses mesmo, tá? Se fosse a cada 6 meses, seria semestral. Ah, se fosse por ano, anual. Então, a gente tem que a gente entender essas linguagens que normalmente é muito utilizada na área da matemática, certo? Na área financeira também. Quem for trabalhar aí com banco, quem quiser trabalhar aí nas empresas que mexem com empréstimos, com financiamento, com crédito, abertura de crédito, enfim, tem uma gama de opções aí dentro da área de administração para você trabalhar na área financeira, que é uma área que remunera bem, tá? Mas você precisa estudar também muita matemática. Bora para cá. No exemplo 1, você adquire mensalmente 2 livros. Então, a sua coleção aumenta em 2 unidades a cada mês. Qual é a razão aí? 2 livros por mês. Professor, o que é razão? Razão é uma constante que a gente vai poder identificar como é que aquilo ali vai aumentando ao longo de um determinado tempo, ao longo de um determinado momento, tá? Exemplo 2. Um compartimento de uma fábrica tem 1.000 peças à disposição para matéria-prima, certo? Um robô ajusta 5 peças por minuto. Voltando, um compartimento de uma fábrica tem 1.000 peças à disposição para a matéria-prima. Nós temos, por exemplo, 1.000 canetas, vamos supor. 1.000 canetas não, mas vamos lá. Eu tenho 1.000 madeiras, deixa eu pegar esse material aqui. Eu tenho 1.000 madeiras para desenvolver um birô, tá? Para desenvolver uma mesa, para desenvolver alguma coisa que fabrique algum móvel, certo? E aí ele tem aqui que um robô vai ajustar 5 peças por minuto. A quantidade de peças que permanece como matéria-prima diminui em 5 por minuto. Vamos lá. Se eu tenho 1.000 peças e vou utilizar 5 por minuto, certo? Então, na medida que eu estiver utilizando essas 5, automaticamente o meu estoque vai estar descendo aquelas 5, ou seja, vai deixando de existir aquelas 5. Então, se eu utilizo 5 por minuto, a cada minuto, 5 peças são retiradas do meu estoque. Então, a gente precisa ter esse controle do meu estoque. Aí a gente já começa a verificar aqui. Se eu tiro 5 peças de maneira constante por minuto do meu estoque, automaticamente eu tenho que dar baixa onde? No meu livro, razão na área de contabilidade. E aí eu preciso verificar contabilmente se está sendo dado baixa naquele item do meu estoque. E vai chegar um ponto que, se chegar a faltar, meu estoque vai zerar. Se meu estoque zera, eu paro de fabricar. Se eu paro de fabricar, eu paro de ganhar dinheiro. Se eu paro de ganhar dinheiro, a empresa para de trabalhar. Então, tem toda uma lógica matemática por trás que a gente precisa estar atento para fazer com que as operações da indústria, as operações das empresas, as operações das organizações não parem. Então, chegou num momento, e aí quem for estudar a parte da administração de materiais, a parte da logística, né, dentro do curso de administração, a gente vai verificar que chega um determinado ponto, que a gente chama de estoque limite, que a partir dali a gente tem que disparar um pedido. Se a gente não dispara esse pedido, o estoque vai chegar a zerar, certo? Então, são essas circunstâncias, por meio da matemática, que são importantes para a gente poder acompanhar todo o processo de desenvolvimento das nossas ações dentro das empresas, dentro das organizações. Se a gente não fica acompanhando, se a gente não gosta da matemática, a gente vai ter dificuldade em processar, como, por exemplo, como é que funciona a administração dos materiais, como é que a gente pode controlar um estoque, como é que a gente pode entender os tempos
de deslocamento de um ônibus, ou seja, de transporte, né? Logística é transporte. Quantos materiais eu vou comprar agora e quantos eu vou comprar depois? Em quanto tempo eu vou fazer com que aquele material seja entregue em determinado local? Tudo isso é o quê? É matemática, certo? Então, a gente vai precisar estudar matemática o tempo todo durante o curso de administração. Não é aquela matemática como, por exemplo, é na área de engenharia, certo? É engenharia civil, engenharia mecatrônica, mas é uma matemática que a gente precisa estar entendendo como é que ela funciona para a gente poder tomar decisões. Lembrando, todo administrador, ele faz o quê? Toma decisões. Então, vocês, enquanto estão aqui como estudantes do curso técnico de administração, vocês estão aqui para auxiliar os administradores na tomada de decisão. Nada impede que vocês também tomem decisões. Então, quando vocês estão aqui como estudantes de administração, vocês estão aqui aprendendo a tomar o quê? Decisões. E para tomar decisões, a gente precisa o quê? Raciocinar. E para raciocinar, a gente precisa o quê? Maioria das vezes da matemática. Seja um cálculo, seja uma distância, seja o cálculo de um salário, seja o cálculo de uma entrega de um produto, o custo de um frete na hora que eu compro pela internet, o custo de um frete se eu compro por fora, sem ser da internet. Enfim, tem várias aplicações na matemática, entre elas a progressão aritmética e a progressão geométrica. Vamos para cá. A definição 1. Uma progressão aritmética, aí ele chama aqui de PA, certo? É a siglazinha que a gente vai chamar, P, de progressão, A, de aritmética, PA, certo? De razão R, certo? É um conjunto ordenado de números reais. Opa, ele traz uma informação nova. Números reais. Números reais é o quê, pessoal? São os números negativos, nulos e números positivos. Incluindo aí o quê? Fração, números decimais, raiz quadrada, os números irracionais e por aí vai, certo? Então, a gente vai ter aqui uma primeira informação nova. Uma progressão aritmética de razão R é um conjunto ordenado de números reais, A1, certo? E aí ele está simbolizando aqui por uma letra, e chamando de A1, tá? A2 e A, que ele considera como N elementos, tá? Variados elementos, aí. Chamado termos da progressão. Cada elemento desse, cada conjunto ordenado de números reais, ele chama de termos da progressão. Ele chama de termos da progressão, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Se vocês não estiverem conseguindo enxergar, vocês falem, tá? Vamos lá. Ele fala aqui, ó, na definição, cada termo desse, A1, A2, N elementos, ou seja, inúmeros elementos que podem ser colocados aqui, são chamados de termos da progressão, satisfazendo a seguinte equação, tá? AN mais 1, certo? É igual a N mais 1 menos AN é igual a razão. O que é que ele está querendo dizer? Que a gente, para achar a razão, a gente vai pegar o número seguinte menos o número anterior, certo? Que é o que ele coloca aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui N igual a 6, vamos colocar aqui N, deixa eu aumentar aqui para todo mundo enxergar. Vamos considerar aqui que N seja igual a 6, certo? Se N é 6, 6 mais 1, 7. Então, a gente vai ter aqui 7 menos 6. Então, qual é a razão? Razão 1. Entenderam, pessoal? Se eu tenho aqui 10, N igual a 10, 10 mais 1, 9. Então, eu vou estar aqui encontrando o valor da razão do nono termo. Certo? Então, vamos para cá. No exemplo 3, a gente tem aqui a sequência com os seguintes elementos dentro de uma progressão aritmética. 5, 8, 11, 14, 17. Essa sequência aqui é uma progressão aritmética. Por quê? Porque ela tem como razão 3. Ele foi crescendo a cada vez que a gente soma 3 elementos no número anterior, certo? Por exemplo, 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. É uma progressão aritmética. Professor. Oi. Ele poderia te dar uma sequência para você descobrir qual é a razão? Ou Sim. ele já dá a razão? Sim, pode sim.
Esses cálculos a gente vai começar daqui a pouco. Mas pode sim, Poliana. Poliana, né? É. Tudo bom? Pode sim, Poliana. Tá joia? Vamos para cá, então. A sequência 5, 8, 11, 14, 17 é uma PA. Parou meu moto. Nossa, vida própria. Ele pega quando ele quer. Pronto, voltou. Então, a gente tem aqui a sequência 5, 8, 11, 14, 17 é uma progressão aritmética finita. Observa aqui que ele não tem reticências, né? Se a gente tivesse aqui, ó, por exemplo, essa reticência, a gente verificaria que é uma infinidade de números, certo? Quando não tem, a gente está considerando, você lembra de conjuntos, né? Quando eu falei que botei a reticência, então, é porque é infinita. Mas quando não tem, é porque é finita. Então, 5, 8, 11, 14, 17 é uma progressão aritmética finita que tem como razão 3. Professor, por que razão 3? Porque a progressão ela vai aumentar, a sequência vai ser aumentada a cada o acréscimo de 3 elementos, de 3 números, certo? 5 mais 3, 8. E assim por diante. A sequência 4, 4, 4, 4, 4 é uma progressão que aritmética de razão que 0, porque não é somado nenhum elemento ao anterior, certo? A gente tem aqui 4 mais 0, 0. 4 mais 0, 0. 4 mais 0, 0. 4 mais 0, 0. Então, a gente tem aqui uma razão 0 para essa progressão aritmética, certo? A sequência 12, 7, 2, menos 3, menos 8 é uma PA, certo? É uma progressão aritmética finita de razão menos 5. Por quê? A cada elemento anterior foi somado menos 5. Então, a gente tem aqui 12 menos 5. Vai dar o quê? 7. 7 menos 5 vai dar o quê? 2. 2 menos 5 vai dar o quê? Menos 3. Menos 3 menos 5 vai dar o quê? Menos 8. A gente soma os elementos e repete o sinal. Lembrando, mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. A gente soma os elementos e repete o sinal. Quando for negativo, tá? A gente tem aqui a sequência 1 mais raiz quadrada de 2, 1 mais raiz quadrada, 1 mais 2, raiz quadrada de 2, certo? Professor, eu não entendi essa do exemplo 4. Quem fala? Quem está falando? Eu não sei quem é. Daniele. Quem? Daniele? Pronto, Daniele, vamos lá. Sequência, exemplo 4. Sequência 4. Tem aqui 4, 4, 4, 4. Tem vários elementos 4 aí. É tudo que ele coloca aqui. É uma sequência infinita, tá certo? Por que está sendo repetido? Porque isso aqui é uma progressão aritmética. Porque a progressão aritmética, ele não fala aqui para a gente, ó, é um conjunto ordenado de números reais. O zero ele faz parte dos números reais, tá certo? E a gente tem aqui que por que é uma progressão aritmética? Porque a razão é zero. Se eu pego 4 mais 0, qual é o próximo elemento? 4. 4 mais 0, qual é o próximo elemento? 4. 4 mais 0, qual é o próximo elemento? 4. E assim poderia ser inúmeras vezes. Por que isso acontece? Porque o elemento que a gente está somando, né, ao anterior é 0. Para a gente encontrar o próximo elemento, o elemento seguinte. Certo? Se a gente identifica essa sequência como uma progressão aritmética de razão 0. Certo? Vamos lá. Entendeu, Daniele? Tudo jóia? Posso continuar? Sim. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, exemplo 5, né? Mesma circunstância, uma progressão aritmética finita, certo? Os elementos não são infinitos, de razão menos 5. Sequência, tem aqui 1 mais raiz quadrada de 2, 1 mais 2, 1 mais 2, 1 mais 2 raiz quadrada de 2, 1 mais 3 raiz quadrada de 2. É uma PA de razão 2. Por quê? Porque a gente vai pegar 1 e vai somar a raiz quadrada de 2. Depois a gente vai pegar esse elemento aqui e somar novamente a raiz quadrada de 2, certo? Aí tem aqui 1 mais raiz quadrada de 2, 1 mais raiz quadrada de 2. 1 mais 2 vezes raiz quadrada de 2. Já tem 1 aqui, a gente vai somar pela segunda vez a raiz quadrada de 2. Então, a gente vai ter aqui a soma novamente da raiz
quadrada de 2. 1 mais 3 raiz quadrada de 2. Então, a gente vai ter aqui uma razão de raiz quadrada de 2. Uma progressão aritmética que vai ter como razão a raiz quadrada de 2. Certo? Vamos para cá. Aí ele coloca uma observação aqui, ó. Observação: 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética de razão R podem ser representados por x, x mais r, x mais 2r. Que a gente está repetindo a razão. E assim por diante, certo? No entanto, para resolver certos problemas, é conivente representá-los por x menos r, x ou x mais r, certo? Vamos embora. Tem aqui uns exercícios resolvidos. Os lados de um triângulo retângulo formam uma progressão aritmética. Sabendo que o perímetro do triângulo vale 24 metros, calcule o comprimento de cada lado. Vamos lá. Seja R a razão da progressão, representando os lados do triângulo por x menos r, x, x mais r. Temos que x menos r mais x mais r é igual a 24. 24 é a área total, certo? É o perímetro. Então, a gente vai ter aqui x, certo? Mais x vai dar 3x, certo? R negativo mais R positivo. Então, a gente vai ter aqui como se fosse menos 1 negativo mais 1 positivo. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. Menos R com mais R vai dar 0, certo? Então, a gente vai eliminar o R, certo? X, 3x. E aí, a gente faz o cálculo. 24 dividido por 3, x igual a 8. A razão não pode ser 0, pois neste caso o triângulo seria equilátero e não retângulo. Considerando R maior que 0, a hipotenusa corresponde a x mais R. Pelo teorema de Pitágoras, e aí a gente tem aqui todo o cálculo realizado, certo? Vamos para o outro material. O outro material está mais didático para vocês entenderem. Esse linkzinho aqui. Vamos fazer uns cálculos, uns exercícios que tem aqui, para a gente poder desenvolver mais didática para vocês. Aí ele vai trazer toda a informação que a gente colocou ali, certo? Só para pegar aqui com vocês, as sequências numéricas estão estreitamente associadas ao processo de contagem e ao desenvolvimento do sistema de numeração. Toda sequência numérica possui uma ordem para a organização dos seus elementos. Assim, podemos dizer que uma sequência que em qualquer sequência os elementos são dispostos da seguinte forma. Como a gente já viu lá, A1, A2, A3, A4, AN, N elementos, certo? Onde A1 é o primeiro elemento, A2 é o segundo elemento e assim por diante. AN é o enésimo elemento, ou seja, elementos infinitos aí, certo? Elementos que a gente não sabe mensurar quais são, certo? Aí ele coloca aqui uma observação. As sequências numéricas podem ter finitos e infinitos elementos, foi o que a gente já viu, certo? E aí vamos para cá. Progressão aritmética. Chama-se progressão aritmética toda a sequência numérica A1, A2 e AN, cujos termos a partir do segundo são iguais ao anterior, somado com um valor constante. Que é o que a gente viu ali no material anterior, certo? Então, o que vem ser uma progressão aritmética? São os elementos, são os termos, né? Os elementos, vamos colocar dessa maneira, os elementos, a partir do segundo são iguais ao anterior, somado com um valor constante. Ou seja, se eu tenho aqui 2 elementos, o próximo elemento vai ser a soma desses elementos aqui, certo? Então, vai ser 4 mais 3, 7. 7 mais 3 é 10. 10 mais 3, 13, e assim por diante. Então, a gente vai ter aqui uma progressão aritmética de razão 3. E assim a gente pode fazer também na mesma circunstância como a gente viu no material anterior. A gente pode ter aqui também uma PA crescente e uma PA decrescente. Por exemplo, essa progressão aqui aritmética é considerada uma progressão crescente, certo? Essa também aqui é uma progressão crescente. Essa progressão aqui é uma progressão o quê? Constante, certo? Cadê? A gente tem aqui 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10. Essa progressão aqui é uma progressão decrescente. Ela começou com 70 e está finalizando com 10. Lembrando que isso aqui é uma PA infinita, tá com reticências aqui. Certo? Então, a gente vai ter aqui uma progressão aritmética com razão menos 10, número negativo,
que a gente vai poder identificar aqui que é uma progressão aritmética decrescente. E ele coloca aqui, no exemplo anterior, os conjuntos A e B são PAs crescentes, certo? Enquanto o conjunto C é uma PA constante, está aqui, ó, PA constante. E no exemplo D, tá aqui, é uma progressão aritmética decrescente, tá? Uma PA crescente é toda PA em que cada termo, a partir do segundo, é maior que o termo que o antecede. Sendo que, para isso, a razão R tem que ser sempre maior que zero. Ou seja, para ser uma PA crescente, a razão tem que ser maior que zero. Se for o caso do conjunto A e do conjunto B, que então está aqui. Certo? Exemplo A, exemplo B. Uma PA constante é toda PA em que todos os termos são iguais. Para isso, tendo a razão R que ser sempre igual a zero. Certo? É o caso aqui, ó. R igual a zero, progressão aritmética constante. Certo? Progressão aritmética decrescente é toda PA em que cada termo, a partir do segundo, é menor que o termo que o antecede. Que é exatamente o que aqui está acontecendo. 70 menos 10, 60. 60 menos 10, 50. 50 menos 10, 40. 40 menos 10, 30. 30 menos 10, 20. 20 menos 10, 10. E assim por diante. Certo? Isso é uma progressão aritmética decrescente. Tá? Então, R menor que zero. E aí a gente vai ter aqui, que a gente viu ali no material anterior, termo geral de uma progressão aritmética, certo? Vamos lá. A fórmula do termo geral de uma progressão aritmética é expressa da seguinte forma. AN é igual a A1, que é mais, AN é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão, certo? A N, quem é a N? É um elemento que a gente quer descobrir dentro de uma sequência grande. Por exemplo, se eu quisesse descobrir o décimo não, sei lá, o termo 220 de uma progressão aritmética. E aí, eu não sei qual o termo que tem nessa progressão aritmética, qual o valor dele, numa sequência gigante aí. E, por exemplo, mais de 1000 elementos dentro dessa sequência. E aí eu quero descobrir o elemento que tem como valor a posição dele de 556. A posição dele na sequência é 556. Qual o valor daquele elemento? Aí a gente vai fazer como? Vai calcular aqui, certo? O valor daquele elemento baseado no valor do primeiro elemento, que está aqui A1, certo? Da quantidade de elementos, da posição que ele se encontra, está aqui, por exemplo, 556. Aí colocaria aqui 556 menos 1, que era 555, certo? E o valor dele aqui, para a gente poder fazer o cálculo. E a gente sabendo aqui qual seria a razão. Então, esse aqui é um termo geral, tá? A gente pode trabalhar essa fórmula de maneira muito mais abrangente. Isso aqui é um termo geral, o próprio nome fala, termo geral. É uma maneira simbólica de a gente estar representando como é que a gente pode fazer o cálculo de um determinado elemento dentro de uma sequência grande, tá? A seguir, vamos fazer uma demonstração de como nós chegamos a essa fórmula. Ele vai fazer aqui uma demonstração como é que pode se calcular isso. O valor de qualquer termo de uma PA é igual ao anterior, mas é constante. A gente já bateu muito nessa tecla hoje. O valor do segundo termo de uma PA é igual ao primeiro, mas é constante. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o A2 é A1 mais a razão. Se a gente fosse fazer o A3, aqui embaixo, o valor do terceiro termo de uma progressão aritmética é igual ao segundo, mas é constante. A3 é igual a 2 mais R, certo? E aí a gente vai começar já a estudar aqui. E vem a ser aqui o A2. O A2 vai ser o quê? A1 mais R. Tá aqui, ó. A2 mais A1 mais R. Então a gente vai começar a fazer esse cálculo. Portanto, A3 é igual a A1 mais 2R. O valor do quarto termo de uma PA é igual ao terceiro, mas é constante. Tem aqui, ó, A4 é igual a A3, mas é constante, que é a razão, certo? Então, a gente vai ter que A3 vai ser quem? A1 mais 2R. A1 mais 2R. Mais R, portanto, A3 vai ser A1 mais 3R, certo? Como o número multiplicado pela razão é sempre a posição do termo menos 1, a gente vai poder chegar na fórmula do termo geral da progressão aritmética. Relendo, como o número multiplicado pela razão, está aqui, ó, é sempre a posição do termo menos 1,
temos a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Aí tem aqui, a n é igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Beleza, pessoal? Então, a gente vai poder achar aqui esse valor de um determinado elemento dentro de uma sequência maior de n números, ou seja, de uma sequência que tenha finitos números, a gente possa tentar entender qual é aquele valor associado àquele elemento, tá? Em suma, a demonstração pode ser vista desta forma. A1, A2, A1 daqui, A2 é igual a 1 mais a razão, A3 é igual a A1 mais 2 vezes a razão, A4 é igual ao primeiro elemento mais 2 vezes, mais 3 vezes a razão, certo? O A5, que é o elemento na sequência, é o quinto elemento, certo? Ele vai ser igual ao primeiro elemento mais 4 vezes a razão, certo? Então, a gente pode sempre tentar lembrar da progressão aritmética nesse sentido aqui. O elemento vai ser sempre, o primeiro elemento, o elemento que a gente quer descobrir vai ser igual ao primeiro elemento da sequência, certo? Mas não sei quantas vezes a razão que a gente queira também entender quantas vezes a razão foi desenvolvida ali para a gente poder entender qual foi a lógica matemática aplicada ali, tá? E aí tem aqui, ó, se a sequência numérica A, B e C está em PA, então B é igual a mais C dividido por 2. Perfeito, certo? Aqui a gente tem aqui uma lógica matemática bem legal de se entender. Por exemplo, para eu chegar no valor de C, eu teria que somar A mais B, certo? E aí a gente tem aqui que C, certo? A gente poder fazer esse cálculo aqui, vai chegar nesse resultado aqui, tá? Para eu chegar no valor de C, eu teria que somar a razão mais B, né, no caso, até chegar nesse valor aqui, certo? Bom, pessoal, até agora tá tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Só eu que estou falando? Não, está tranquilo, tá mais ou menos. Quem é que tá falando? Daniele. Cadê? Deixa eu ver, Daniela, você. Daniele, cadê você? Tá com a câmera ligada ou não? Tá desligado. Ô, Daniele, vê, deixa eu te falar. Qual a parte que tu não tá conseguindo entender? Daniele? Complicadíssimo essas penúltimas aí. O que é que tá complicado? Fala pra mim. Esses aí do AN mais um, mais não sei o quê. Mas tu compreendeu? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Tu compreendeu que para toda a sequência da progressão aritmética a gente vai ter uma constante que somada ao elemento anterior vai dar o número seguinte. Tu entendeu isso? Entendeu? Mais ou menos. Espera aí. Vamos lá, então. O que é uma progressão aritmética? Olha, eu tô perdida. Perdi essa parte aí. Tá perdida? Então vamos lá, vamos com calma. O que é uma soma? Quando eu somo um elemento, 1 mais 1, ele vai dar quanto? 2. 2. 2 mais 1. 3. 3 mais 1. 4. Veja, se você for observar, Joia Luana, vamos lá, preste atenção aqui, para a gente não se perder. Se você observar nessa sequência de que a gente está somando cada elemento por 1, a gente está crescendo, está formando uma progressão aritmética. O que é uma aritmética? É a soma, certo? Quando você parar para observar que a aritmética, ela vem a ser uma soma. Então, para cada elemento que eu estou aqui, tem um 1. Meu primeiro elemento é o número 1, certo? Na sequência de vários elementos. Eu tenho o valor 1. Se eu somei o valor 1 mais 1, vai dar 2. Então, a gente vai ter aí uma progressão aritmética. Partiu de 1, foi para 2. Aí a gente tem aí 2 mais 1, 3. 3. E aí a gente vai começar a observar que essa razão, ela é de valor 1. Por quê? Porque cada elemento seguinte eu estou sendo somado a um único elemento.
1 mais 1, 2. 2. 2 mais 1, 3. 3. Deixa eu abrir aqui o Word para mostrar para vocês. Vamos lá. A gente vai ter aqui uma sequência, certo? De um determinado elemento. Tá? E que a gente vai colocar aqui. O primeiro elemento é o quê? É o valor 1. O segundo elemento é o quê? É o valor 1 mais 1, 2. 2. 2 mais 1, 3. 3. 3 mais 1, 4. 4. 4 mais 1, 5. E assim, sucessivamente, certo? Certo. Como é que a gente vai descobrir qual é essa lógica matemática que está aqui por trás? Porque cada elemento que está sendo para que eu chegue no valor 2, eu vou estar somando uma razão que a gente chama de razão que a gente chama de R, ou R minúsculo, na verdade, razão 1. Certo? O que é essa razão? Essa razão é o elemento que vai ser somado ao seguinte, que vai gerar um próximo, sucessivo, certo? Por exemplo, 1 mais 1, 2. Qual era o primeiro elemento, professor? O primeiro elemento era o número 1. Certo? O primeiro elemento era o número 1. Que a gente está chamando aqui de A1. Certo? Vou colocar isso aqui, pronto. A1. A1 é igual a 1. E aí, para a gente descobrir qual é o próximo elemento, a gente tem aqui A1 é igual a 1, que a razão é 1. Para que eu descubra o próximo elemento, ou seja, A2, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar o primeiro elemento, A1, mais a razão, que é R. E com aí a gente vai começar a fazer o cálculo. Certo? Quem é o primeiro elemento? É 1. Certo? Quem é a razão? 1 também. Então a gente vai ter o que aqui? 2. Para eu descobrir o terceiro elemento, dentro dessa sequência, considerando que eu não sei a próxima sequência, a gente vai ter aqui A3. Quem é 1? A1 é 1. Quem é a razão? Hein? 2. A razão é 1. Aí tá 1. Certo? Sendo que para cá, como aqui a gente está querendo descobrir o terceiro elemento, a gente vai multiplicar 2 por 2 Ah, zeros. tá. Uhum. Aí a gente vai pegar 1, 1 mais 2. vai pegar 1 mais 2 multiplicado Igual por... a 3. Hã? Quem é a razão, né? 1? É. Pronto, vai pegar aqui, vai pegar 1 mais 2, vai dar 3. Aí vamos supor, eu quero descobrir agora aqui, vamos pegar lá o valor, vamos botar aqui para os slides. Vamos pegar aqui, Daniela, desliga um pouquinho só o microfone, rapidinho. Tá. A gente vai pegar aqui o valor do termo geral. Deixa eu colocar aqui. Do termo geral. Aqui, ó. Do termo geral da progressão aritmética. Ele fala de AN, certo? AN é igual a 1. Quem é A1? A1 é o primeiro termo, pessoal. Certo? É o primeiro termo da progressão aritmética. Vamos para cá. Deixa eu só diminuir isso aqui. A1 vai ser o quê? O primeiro termo da progressão aritmética. Certo? N vai ser o quê? N vai ser a quantidade de elementos que a gente pode existir, né? Pode existir dentro da sequência, certo? Aí a gente vai ter o que aqui? A gente vai verificar que o N ele vai precisar ser descoberto, ou seja, quando a gente coloca aqui, por exemplo, AN, vamos colocar aqui, AN
Mudou aqui, o Word muda automaticamente. O AN aqui, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai estar querendo descobrir um elemento, ou termo, né? Termo ou elemento, vamos colocar aqui, eu gosto muito dessa palavra elemento. Está querendo que seja descoberto o termo de uma determinada, determinado elemento, que a gente quer saber qual é o valor dele, certo? Termo de uma sequência. Termo de uma sequência N, certo? Ou seja, uma sequência com vários números, com vários elementos. Então, por exemplo, a gente tem aqui, quantos termos a gente tem aqui dentro desse conjunto? Se a gente observar aqui, nós temos 5 termos, certo? Se vocês observarem aqui nesse conjunto aqui, ó, deixa eu pegar esse ponto. Nesse conjunto aqui, nós temos quantos termos? Nós temos 5 termos, certo? Quem é o primeiro termo? A1. A1 é igual a 1. Ô, professor, se o senhor coloca aqui reticências, certo? Se eu quisesse descobrir, por exemplo, dentro dessa sequência aqui, o termo 101, tá? Vamos colocar aqui que, ao invés de ser 1, 2, 3, 4, 5, que é muito fácil, certo? Vamos colocar aqui que fosse 2, vamos lá, fosse 3, 5, 7, 5, 8, 11 e assim por diante. A gente tem aqui 4 elementos, certo? 4 termos. O primeiro termo aqui seria qual? 3. Se a gente observar, a razão dessa sequência lógica que está aqui, ela tem como razão 3. Por quê? 3, razão 2. Aqui está errado. Seria como razão 2, certo? Seria aqui 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Essa seria a nossa razão. Então, a gente já descobriu que a razão é 2. Então, nessa circunstância aqui, a gente vai ter A2, para descobrir o segundo elemento, certo? Seria A2 mais, igual ao primeiro termo, mais não. Igual ao primeiro termo, mais a razão. Quem é a razão? A razão é 2. Quem é o primeiro termo? É 3. Quem é a razão? A razão é 2. Qual é o segundo termo? 5. A gente sabe, a gente viu lá no material, que o A3 vai ser o A1, certo? Mais 2 vezes a razão e assim sucessivamente, certo? Quem é o primeiro termo? 3. Quem é o segundo? Quem é a razão? A gente vai ter 3, 2 multiplicado por 2. A gente vai ter aqui 2 mais 4. Quem é o terceiro termo? Está aqui, ó. É 7, certo? Então, a gente vai ter aqui 7. Sendo que até aqui está tranquilo. São termos que estão próximos. Se eu quero descobrir um termo que está lá bem distante, dentro de uma sequência lá longe, e eu não tenho, se eu fosse calcular um por um, seria muito mais complicado para mim, para que eu achasse esse termo lá no final, certo? Imagine aí uma sequência de 10 mil termos, de 1 milhão de termos, de 1 milhão de elementos, para que eu descubra qual a sequência, qual o valor dele dentro dessa determinada sequência, de acordo com a razão que esteja lá sendo atribuída. Então, pensando nisso, foi pensado aqui, foi criado o que a gente chama de termo geral da progressão aritmética, que é exatamente essa fórmula aqui, certo? Se a gente tem aqui, ó, definido a quantidade, né, da sequência que eu quero descobrir, aí, por exemplo, aqui eu quero descobrir, vamos lá, eu quero descobrir aqui o A, vamos lá, eu quero descobrir o 10º termo dessa sequência, certo? Eu não sei quanto é que é. A gente tem aqui o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto termo. Quero saber o 10º termo, qual é? Então, a gente vai poder aplicar a fórmula aqui, que a gente está vendo aqui, certo? Vamos lá. A10, a gente tem aqui que N é igual a 10, certo? Vai ser igual a 1, quem é 1? A1 é 3, certo? Mais, quem é N? N é 10, certo? Mais 10 menos 1. Quem é a razão? A razão, ela é 2.
certo? Multiplicado por 2. Então, a gente vai ter aqui A10, vai dar 3, mais 10 menos 1 é quanto, pessoal? 9. 9 multiplicado por 2. A10 vai ser 3, mais, vamos devagarinho, para todo mundo compreender. Igual a 18, 2 multiplicado por 9 dá 18. Vai ter aqui A10, vai ser igual a 18 mais 3 vai dar 21. Vamos ver se é isso mesmo? Tá aqui. O 10º termo vai ter valor 21. Vamos ver se é isso mesmo? 21, 11, né? 11 aqui é o 5º termo, certo? Dessa sequência, dessa progressão aritmética. O 6º termo vai ser 13. O 7º termo vai ser 15. Eita, que susto! Tomei um susto. Um barulho. Um grito da criança aí, eu chego e tremi todinho aqui. Que susto. É meu filho. Não tem problema não. Vamos para cá. Então a gente vai ter aqui primeiro, 17. segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Vamos lá. O 18 termos, o 18, ó, o 8º termo seria 17, o 9º termo seria 19, 19. e o 10º termo seria 21, 21. como a gente viu aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu diminuir essa página. Como a gente viu aqui, como a gente achou. Vou colocar aqui para a gente. Lógica. Pronto. Então a gente vai ter aqui, ó, pessoal, que o 10º termo, tá aqui, ó, vou destacar ele, tá? Vou até pintar ele aqui. 21 e aqui 21, ó. Então, o 10º termo dessa sequência, tá aqui, ó, 1, 3 é o primeiro termo, 5 é o segundo termo, 7 é o terceiro termo e assim por diante. O 10º termo tem como valor o quê? 21. Então, a gente descobriu o valor uma sequência de elementos aqui, em que a gente tem descoberto o primeiro termo e a razão que foi estabelecida para a construção dessa progressão, que é uma progressão que aritmética crescente, ou seja, os números estão crescendo, ou seja, a gente começou com 3, agora está em 5, de 5 aumentou para 7, de 7 aumentou para 9. Se ele está aumentando, se os números dessa sequência estão crescendo, ou seja, estão aumentando, é uma progressão aritmética crescente. Se eles começarem a diminuir, começar com 3, for para 2, do 2 for para 1, é uma progressão aritmética decrescente. Então, qual é a lógica das progressões? É a gente descobrir o valor de um determinado termo dentro de uma sequência de N elementos, ou seja, de uma variada sequência de elementos que podem ter 1 milhão de termos, 10 mil termos, 100 termos, 200 termos e por aí vai, certo? E aí a gente pode fazer esse cálculo baseado nessa fórmula aqui. Para a gente achar o valor desse termo, né? A gente vai ter que primeiro saber o quê? O valor do primeiro elemento, o valor da razão, tá? E, obviamente, a posição daquele termo dentro daquela sequência. Se a posição dele, por exemplo, ele está na posição 102, tá, vamos lá, vamos pegar aqui 102, vamos lá. Vamos verificar aqui, A seria A 102, tá? E quem é o primeiro termo? 3, deixa eu tirar aqui, tá em negrito. Quem é o primeiro termo? 3, mais 102, que é o número da sequência dele, né? É a posição dele na sequência, certo? 102 menos 1. Qual é a razão do 2? A gente vai ter aqui A 102, ou seja, o elemento, é o termo que está na posição 102, certo? Vai ser igual a 3 mais 102 menos 1, vai dar 101. Multiplicado por 2. Então, vai ter aqui A 102, certo? Vai ser igual a 3 mais 202. Por que 202? Porque 2 multiplicado por 1
2. 2 multiplicado por 0, 0. 2 multiplicado por 1, 2. 202. Então, o... Meu mouse está pegando, não está pegando. Então, o termo 102 da sequência, dentro dessa sequência, o elemento que vai ter como valor 102 vai ser igual a... Agora pegou. 205. Aqui, ó. Então, o elemento que vai estar na posição 102, ele vai ter como valor 105. Professor, vamos fazer esse cálculo. Façam aí depois. A gente descobriu aqui ó, os 10 primeiros termos de uma sequência, certo? Aí teríamos que fazer isso aqui aproximadamente 10 vezes, né? Qual seria esse valor? Então, a gente pode fazer esse cálculo aí, sem precisar fazer todos os elementos, a gente consegue achar essa sequência. Isso aqui é muito cobrado aonde, pessoal? Concurso público, tá? Em seleções de emprego, em seleções de estágio, isso aqui é muito, mas é muito cobrado, é muito natural que isso aqui seja cobrado. Certo? Para a gente contextualizar, vou voltar para cá. Cadê, meu Deus? Aqui. Para a gente contextualizar, eu vou pedir para vocês... Eu vou pedir para vocês fazerem esse cálculo aqui, ó. Esse, ó. Na verdade, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura rapidamente desse valor aqui, enquanto eu vou aqui ao banheiro. Tá bom? Pode ser? Eu volto em instante, tá certo? Oi?
Pronto, pessoal, voltei aqui, certo? Coisa rápida. Vou ver mensagens aqui. Pronto, Stephanie entendeu, Dani entendeu, Luana entendeu. Pronto, deu. Acredito que vocês conseguiram entender, certo? Vamos lá, então. Eu vou passar aqui para vocês um exercício, certo? Na sequência aqui, vou colocar exercício 1, certo? E vou dar uma sequência aqui, uma sequência de um conjunto B, com elementos, certo? A sequência vai ter os seguintes elementos, tá? 6, 10, 14, 16, certo? Assim por diante, tá? Esses são os elementos dessa sequência, certo? E aí, reticência da zen que é assim por diante. Eu quero que vocês achem, letra A, quero que vocês achem o elemento que está na posição, certo? Vou colocar aqui N, para que vocês achem o elemento que está na... eu quero que vocês achem o décimo Ô, primeiro professor, termo da PA, desta sequência. Não vou nem dizer que é uma PA. Logo o 10º, professor. Sim, vamos lá, vou piorar. Espera só um pouquinho. Quero que vocês achem o termo 201 da sequência. Quero que vocês achem o termo 1082. Cadê? 2138. Então, faça essa letra A, letra B, letra C, letra D. Poliane, pode falar. no lugar do 16 não seria 18, não? Sim, 18, perdão. Obrigado. Pronto, façam aqui A, B, C e D. Beleza? Quem fizer primeiro ganha parabéns. Daniele, Stephanie, Luana, vamos lá fazer? Tentar, vou tentar. Tente aí, para a gente ver se você conseguiu entender. Bote lá na tela de novo. Vamos lá. Exercício 1. Obrigada. Nada.
E aí, conseguiram fazer a letra A já? Eu já fiz aqui. Vocês fizeram? O meu deu 46, não sei se está certo. Exatamente, tá certo. 46. Vamos lá fazer a letra B? Qual está a letra B, pessoal? Acho que é Quanto? 806, né? Quanto? Acho que é 806, deixa eu ver aqui. É 806? 806, perfeito. Vamos lá para a letra C? Quatro mil trezentos e trinta, letra C. 4.000 e quanto? 330. Quem está falando? Pedro. Pedro, perfeito, Pedro. Parabéns. Vamos lá para a letra D. E aí, letra D vai dar quanto? Dá 8.554? Perfeito, parabéns, acertou. Então, temos aí todas as respostas feitas, certo? Aqui, deixa eu colocar aqui as respostas para todo mundo ver. Esse é a 11 vai dar quanto aqui? Vai dar 46, certo? A 201. A 201 vai dar 806, certo? A 1082 vai dar quanto aqui? Vai dar 4.330, certo? E a 2.138 vai dar 8.554. Então, tá aqui todos os termos feitos, certo? Identificados os valores de cada termo nesta sequência. Então, o termo que tem como sequência a posição 2.138, ele tem como valor 8.554. O termo que tem como posição 1.082 dentro desta sequência, está aqui, representada pelo conjunto B, ele tem como valor 4.330. O termo que tem como sequência a posição
201, certo? Ele tem como valor 806. O termo que tem posição, o termo, 11º termo, né? Tem na posição 11, ele tem como valor os numerais 46. Certo? Então, está aqui a progressão aritmética. Isso aqui é uma progressão aritmética. Por quê, pessoal? Porque ela cresce somando, certo? É uma razão constante. Ela está somando, então ela se soma, certo? A cada termo é somado um determinado valor e assim vai gerando um valor seguinte, certo? Então, para cá, na progressão aritmética, a gente vai estar sempre identificando que vai ser o quê? Feito uma soma, certo? Na progressão geométrica, Professor, a gente vai identificar como que é feito de uma outra maneira. Pode falar. ô professor, Oi. é coincidência ou, tipo, a pessoa faz assim, 11 vezes 4, aí aumenta mais 2, dá o resultado. Ou não? É coincidência isso ou é uma regra já? Eu não entendi o que tu falou. Tipo, a letra A é 11, né? Para encontrar a sequência. Aí soma 11 vezes 4. Vai dar 44. Não Mais é 2. 11. Aí dá 46. Tá errado. Não, tô Porque, dizendo assim. Se for fazer, por um acaso, para saber de cabeça, sem precisar fazer a conta, para responder rápido. Aí a pessoa soma 201 vezes 4. É verdade, 204. Mas só é colocar mais 2 em todas as questões tá dando isso. pronto, você pode ter encontrado uma outra forma matemática de ter desenvolvido esse cálculo. Porém, não quer dizer que essa fórmula matemática, essa lógica matemática vai se aplicar a todas elas, entendeu? Porque eu fui fazendo assim todas, sempre dava um resultado. Colocando mais 2, dava um resultado exato. Aí eu disse, poxa, Não quer dizer que isso vai se replicar a todas as outras maneiras de desenvolver o cálculo da progressão aritmética, entendeu? Tá bom. Então, fica atento aí para não... Porque pode ter identificado a lógica matemática nessa sequência, mas não quer dizer que as demais vão acontecer. Tá certo. Tá bom? Tá. É Poliane, é? Não. Aí Quem tá é? Eli. Ele. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Vamos avançar aqui. Vamos para a parte de soma. Soma dos termos de uma PA, certo? Vamos para cá. Soma dos termos de uma PA. A soma de todos os termos de uma progressão aritmética não finita. Por exemplo, se eu tenho... não infinita, desculpa. Se eu tenho uma sequência aí de 100 termos, como é que eu sei a soma de todos os termos dessa sequência? Como é que eu posso fazer esse cálculo? Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A soma dos 100 primeiros termos, dos números naturais, por exemplo. Partindo do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o termo 100. A gente tem 100 termos com 100 valores idênticos. Certo? Qual é a razão disso? Razão 1. Porque a cada elemento foi somado o valor 1. Qual é o valor do somatório de todos esses termos? Vocês já somaram todos os valores de 1 a 100 para ver quanto é que vai dar? Ou então, por exemplo, a gente tem aqui qual o somatório dos 99 primeiros elementos da sequência 1 a 99? Então, isso pode ser perguntado para vocês numa prova. Qual o valor da soma dos 1000 primeiros elementos de 0 a 1000? Ou então de 0 a 999? Qual o somatório disso? Então, a gente tem uma forma rápida e prática de fazer isso, que a gente chama aqui de soma dos termos de uma progressão aritmética, soma dos termos de uma PA. Tá aqui. A soma de todos os termos de uma progressão aritmética não infinita, ou seja, que não seja com elementos numa sequência que não tenha fim, né? Então, tem que ter fim essa sequência, certo? Tem que ser finito. A soma de todos os termos de uma progressão aritmética não infinita, ou seja, que seja finita, a partir do primeiro, é calculada pela seguinte fórmula. Tem aqui, ó, Sn, que é a soma dos termos de uma PA, igual a posição daquele termo que a gente quer descobrir, certo? Mais o primeiro termo, multiplicado pelo primeiro termo, mais o valor
que a gente está da posição do termo que a gente está querendo descobrir, certo? E aí dividido por 2. Exatamente esse cálculo que ele colocou aqui, ó. Se a sequência numérica A, B e C está em uma PA, então B, vamos lá, vamos fazer esse cálculo aqui. Se a gente tem aqui uma sequência numérica A, B e C, certo? Para a gente descobrir qual o valor, por exemplo, de C, a gente vai verificar que a gente vai ter que identificar qual é a razão, certo? A gente não sabe qual é a razão, tá? E a gente não sabe também o valor do primeiro termo. A gente sabe que o valor do primeiro termo é A, tá? Se a gente for aplicar na fórmula, a gente vai identificar que há sentido nessa equação aqui, certo? B é igual a A mais C dividido por 2, que é exatamente a soma dos termos de uma progressão aritmética, certo? A seguir, vamos fazer uma demonstração de como nós chegamos a essa forma. Para cá. Aí tem aqui, ó. John Gauss é esse que eles chamavam de príncipe da matemática, né? Gauss foi um matemático, astrônomo e físico alemão, foi conhecido como o príncipe dos matemáticos e muitos os consideram o maior gênio da história da matemática. Ele possuía memória fotográfica, tendo retido nitidamente as impressões da infância e da meninice até a sua morte. Segundo história famosa, o diretor da escola onde ele estudava pediu que os alunos somassem os números inteiros de 1 a 100, como eu estava falando aqui para vocês. Mal havia enunciado o problema e o jovem Gauss demonstrou seu talento sobre a mesa, dizendo, já sei, a resposta é 5.050. O raciocínio tem como base a demonstração da fórmula da soma de uma progressão aritmética, conforme adiante. Por exemplo, as sequências 1 mais 2 mais 3 mais, aí vai até 100, certo? E assim vai, 100 mais 99 mais 98, até diminuir. Se for uma progressão crescente, vai dessa forma aqui. Se for uma progressão decrescente, vai dessa forma aqui, certo? Vamos para cá. E aí ele tem aqui 2S. Vamos sumir aqui para a gente verificar aqui, certo? Em que 1 mais 100, mais 1 mais 100, mais 1 mais 100, mais 1 mais 100, até chegar no valor de 5.050, certo? Como é que a gente descobriu isso aqui? Quem é o primeiro elemento? O primeiro elemento é 1, o valor é 1. Não é isso aqui, ó? N, né? A1, né? 1, certo? Vamos colocar aqui no papel para a gente não errar. Vai ter SN, que é a soma dos termos de uma PA, certo? Igual a N multiplicado por A1 mais AN, dividido por 2. Ele quer descobrir o centésimo termo, certo? Vamos aqui para o Word, vamos aqui para a próxima página. Vamos para cá. Ele quer descobrir o quê? Ele quer descobrir SN, certo? Vou colocar aqui, N multiplicado, certo? Vai dar A1 mais AN dividido por 2. Essa é a sequência que... Essa é a fórmula, desculpa. É a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Ele quer descobrir quem? Ele quer descobrir o centésimo... Descobrir o centésimo termo. O valor do centésimo termo. A gente não sabe, certo? Então, ele quer descobrir S100, tá? Isso aqui, ó. E aí, como é que a gente faz? A gente vai pegar S100 igual... Qual é o N termo que ele quer descobrir? 100, certo? Multiplicado. Quem é o A1? Quem é o primeiro termo, né? 1. Aqui já modificou. Certo? Mais. Qual o valor que ele está aqui? É 1? Desculpa, né, o 100, né? A N é igual a 100. Bora. Dividido por 2. A gente vai ter aqui o quê? 100
Aí vai dar 100 multiplicado por 101. Certo? Que é exatamente o que ele está colocando aqui para a gente. Aqui, ó. 1 mais 100, 1 mais 100, 1 mais 100, que é exatamente a razão que ele está desenvolvendo aqui, certo? Como foi 1 mais 100, 1 mais 100, 100 vezes, por isso que está sendo multiplicado aqui por 100, tá certo? Deixa eu colocar um pontinho aqui para seguir a lógica. Tá? Esse resultado aqui de 100 multiplicado por 101 vai ser dividido por 2. Se a gente fizer esse cálculo, eu estou sem o celular aqui. Ah, tá aqui. Se a gente fizer esse cálculo aqui, vai dar 100 multiplicado por 101. 100 multiplicado por 101 dividido por 2 vai dar exatamente o resultado, certo? 5.050. Exatamente o valor que a gente está querendo encontrar aqui, certo? S100 vai ser igual a 5.050. Tá aqui, pessoal. Tá joia? Deu para entender, não? O que é que ele está querendo descobrir aqui? Aí ele coloca aqui, ó, o diretor da escola ficou tão atônito com a proeza de um menino de 10 anos que pagou do próprio bolso livros de aritmética para ele desenvolver suas habilidades. Certo? Aí ele tem aqui, ó, demonstração da soma dos termos de uma progressão aritmética. Podemos expressar uma progressão aritmética de duas maneiras, certo? Somatório dos termos de uma progressão aritmética A1 mais AR, A1 mais 2R, e aí assim sucessivamente. Como também dessa maneira aqui, A1, certo? A1 não, desculpa, SN, que é a soma dos termos de uma progressão aritmética, certo? Igual a NA, que é o número de termos, certo? NA, número de termos menos a razão, NA menos 2 vezes a razão, e assim por diante. Adicione os dois lados da equação. Todos os elementos envolvendo R se cancelam. E então ficamos com... E ele vai mostrar aqui, por A mais B, como é que ele chegou naquela fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Certo? E aí ele tem aqui algumas questões que a gente poderia estar fazendo, certo? Para poder exercitar. Tá? Vamos ler essa primeira questão aqui. Atividade 1. Nayana estava com um problema de vazamento de água no açude de seu sítio. O encanamento entupiu. A terra estava absorvendo muito rapidamente a água. O poço tinha capacidade para 7 metros cúbicos de água. É a primeira informação que ela dá para a gente aqui com relação a número. Certo? Ela observa que a cada 1 hora a terra está absorvendo uns 100 litros de água. Por quanto tempo Nayana poderá deixar esse vazamento continuar para ficar com pelo menos 3 metros cúbicos e meio de água? Ou seja, ela poderá perder somente 3 metros cúbicos e meio de água. Uma pergunta. Aí ela tem outra, continua aqui. O mouse deixar. Se Nayana não conseguir conter a vazão do poço, o mesmo vai secar e os peixes neles contidos vão morrer. Como é que a gente vai poder resolver isso aqui? Certo? A segunda atividade. O fazendeiro, o senhor Rodrigo, está querendo aumentar a produção de peixes do seu sítio. Desculpa, pessoal. Está querendo aumentar a produção de peixes do seu sítio, seguindo esta tabela, que seu filho o ajudou a montar. Em 2006, tinha 800 quilos. Em 2007, tinha 900 quilos. Em 2008, tinha 1.000 quilos. Em 2009, tinha 1.100 quilos. E assim sucessivamente. Tendo um lucro de R$5 pelo quilo do peixe que vende na peixaria Que Peixe. Daqui a quanto tempo o Rodrigo poderá ter aproximadamente 50 mil para comprar um pedaço de terra e aumentar seu sítio? Veja, isso aqui é uma clara, são duas questões, na verdade, muito claras de progressão aritmética. Se a gente verificar, aqui em 2006, ele tinha 800 quilos, em 2007 tinha 900, então foi aumentando
a quantidade do quilo, né, a 100 quilos por ano, certo? Então, foi aumentando. A cada ano foi sendo acrescentado 100 quilos a mais, tá? Então, a gente tem aí uma progressão aritmética por ano, com razão constante de 100. Qual é a unidade de medida? 100 quilos, né? A unidade de medida é quilos. E aí ele fala aqui, tendo um lucro de R$100 pelo quilo de peixe que vende na peixaria que peixe. Daqui a quanto tempo o Rodrigo poderá ter aproximadamente R$50 mil para comprar um pedaço de terra e aumentar seu sítio? Como é que a gente pode chegar aqui? A identificar qual o ano, né? Quanto tempo ele vai poder identificar isso aqui? A gente vai pegar 50 mil e dividir por 5, certo? Quando a gente pega 50 mil e divide por 5, a gente vai verificar que Rodrigo já vai estar vendendo em determinado período, em determinado momento, 10 mil quilos de peixe, certo? Então, o que é que a gente está querendo identificar? A gente está querendo identificar qual é o ano que Rodrigo vai ganhar 50 mil reais, certo? Só vendendo peixe. E aí a gente vai poder identificar qual é o valor que ele está querendo identificar. Desculpa, qual é o ano que ele está querendo identificar? A gente não sabe qual o elemento que ele está querendo identificar. Mas a gente sabe qual é o valor do termo dele, certo? A gente tem aqui que vai ser 10 mil quilos. E aí a gente consegue exercitar e fazer o cálculo, certo? Rodrigo está discutindo com seu filho que sabe matemática sobre o tempo que deve esperar para ter um valor aproximado a fim de poder comprar um terreno com a venda de peixes da sua fazenda. E aí é uma forma lúdica de se colocar. Tem outra atividade aqui, ó. Um poceiro para cavar um poço de 6 metros de profundidade. Cobra R$50 pelo primeiro metro. R$100 pelo segundo. 150 pelo terceiro. Quanto ele recebe pelo serviço todo? São questões essas que eu peço que vocês façam, certo? E aí a gente faz na próxima aula. Certo? Por aqui a gente fica com a aula concluída de progressão, o quê? Aritmética. Beleza, pessoal? Então, a gente tem que fazer esses exercícios aí, atividades 1, 2 e 3, certo? Eu vou colocar esse livro lá, vou tirar esse livro aqui tá em formato de link. Eu vou colocar ele lá em formato de PDF, tá? Quem tá falando aqui? Ok, Clarissa? Então, resolva essas 3 questões aí do material que tem aqui como capítulo 10, né? Aula 10, do professor Ricardo Ferreira Paraíso. Eu vou colocar esse arquivo aqui, não em link, mas em PDF lá para vocês. Beleza? Tá tranquilo, pessoal? Estão aí online ou estão só conectados? Professor, eu perdi esse último aí, porque eu tentei uma ligação. Não, eu estou falando o seguinte... Mas depois eu assisto a aula. Quem está falando é a Daniela, Daniela, eu estava falando para vocês fazerem os 3 exercícios desse material aqui, ó. As 3 atividades que tem aqui. As 3 atividades que tem aqui, começando por essa aqui, ó. Cadê? Atividade 1, certo? Atividade 2 e atividade 3. Para vocês fazerem essas 3 atividades e na próxima aula a gente fazer ela também. Mas aí vocês fazem primeiro. Tá, ok. Beleza? Beleza. Aí na próxima aula, além de resolver esses 3 exercícios, a gente vai e faz, e a gente estuda também a progressão geométrica. Tá certo. Tá bom? Tá. Bom, é só isso. Estudem aí, continuem os estudos, certo? A aula vai estar... Daniela, desliga só um pouquinho o teu microfone. Pronto, que aí fica melhor. Tá um barulho de criança danado. Estudem. Na segunda-feira a gente se vê, certo? Qualquer dúvida, fala comigo. Pode sim, Pedro. Você pode mandar para meu e-mail os exercícios feitos, certo? Pode digitalizar ou tirar uma foto, ou pode mandar para o meu WhatsApp, tá bom? Como você achar melhor. Fica aberto aí para que eu olhe, analise e verifique se você fez. Quem está fazendo os exercícios, manda para mim, certo? Para que eu dê uma olhadinha, para que eu possa avaliar vocês, para que eu possa lançar alguma nota de avaliação para vocês nesse período, certo? Participação, de desenvolvimento, do aprendizado, por aí vai. Tá bom? Então, fica aí combinado. Segunda-feira a gente está aqui de volta. Quem ainda não me segue lá no Instagram, quem ainda não me seguiu lá no meu canal no YouTube, segue lá. Eu estou aprendendo a ser blogueira. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, professor. Boa noite.